Amém, irmãos. Boa noite. Agora são 18 horas e 32 minutos. Hoje é dia 24/8/2025. E estamos aqui na Igreja de Interlagos. Eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho e nós estamos aqui para o culto da família, que ocorre todo domingo às 18 horas. Temos também a Escola da Doutrina Bíblica, que é semanalmente às terças-feiras às 20 horas. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botãozinho no canto superior, ao vivo, onde você vai cair aqui nessa tela. Todos os nossos cultos são gravados, disponibilizados no YouTube, no canal Igreja de Interlagos, tudo junto. E estamos também no Insta e no Face. Você pode fazer perguntas e encaminhá-las lá para o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que vamos responder com bastante alegria. Você pode também me encontrar lá no WhatsApp. Meu número de telefone está lá na nossa página também. Peço que você curta, comente, compartilhe e diga de que lugar que você está nos vendo, nos assistindo. Assim, as nossas gravações vão alcançar relevância no YouTube. Peço também que você se inscreva e acione o sininho das notificações e seja bem-vindo. Queria que você fechasse os seus olhos para nós fazermos uma breve oração para o pregador desta noite. Jesus querido, nós te louvamos e te agradecemos por tantas e tantas bênçãos que o Senhor derrama todos os dias sobre as nossas vidas, Pai. Amamos a Ti, Senhor, e cremos, Pai, que o Senhor nos guarda, o Senhor nos cuida. Peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa noite, abençoe o pastor Valdo, que vai trazer uma mensagem vinda do teu coração. Amém. Peço, Deus, que o Senhor nos livre de todo o mal, abençoa a família do Valdo, Amém. Todo mal, abençoa a sua esposa, seu filho, a sua nora, Senhor. Nós pedimos isso no nome santo e soberano de Jesus. Amém e amém. It's to you, my dear friend. Maravilha. Bom, irmãos, deixa eu dar uma agitadinha aqui. Aí, agora sim está melhor. Bom, irmãos, eu estou com esta importante incumbência, né, de estar trazendo aqui a mensagem que no culto da família, e eu anunciei aqui como tema, né, o título, A Garantia de Deus, né? A Garantia de Deus. Por que a garantia de Deus? Porque Deus, né, conforme nós sabemos que existem várias crenças, né, no mundo, várias religiões, né, no mundo, inclusive isso é muito questionado pelos incrédulos, né, que fala, poxa, mas existem tantas e tantas religiões no mundo, como que a sua é a certa, né? Quem que nunca ouviu isso? Como que você pode garantir que o que você crê, esta que é a certa, sabendo que existem vários livros, né, que se dizem livros inspirados, né, livros religiosos, né? Até lembro da minha cunhada, que é professora, e teve uma reunião que eles estavam tratando sobre essas questões ligadas à religião, né? Que tipo de disciplina dentro do ensino religioso, né, como que eles iam tratar as coisas relacionadas à religião para as crianças. Foi quando ali o palestrante, né, ele pegou a Bíblia e mostrou, né, falando aqui está a palavra de Deus, apresentando a Bíblia para as professoras, né, ali onde elas estavam se submetendo a um treinamento, né, e ele apresentou a Bíblia, mostrando aqui está a palavra de Deus, né? Depois ela pegou o Corão, né? Pegou o Corão também, falou aqui está a palavra de Deus, né? Dando a entender que Deus ele pode
se manifestar a humanidade em diferentes livros, diferentes religiões, né? Contrapondo aquilo que o Senhor Jesus disse, que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por ele, por Jesus Cristo, né? E então, mas só que Deus, né, na sua eterna sabedoria, né, Deus, ele nos dá uma garantia, né, com relação àquilo que o homem deve depositar, né, toda a confiança. Então, é onde eu estou trazendo aí como tema a garantia de Deus, né? Em meio, dentro do próprio cristianismo, né? Dentro do próprio cristianismo, quantas vertentes aí não existem, né? Quantas teologias, né? Nós temos a teologia batista, nós temos a teologia adventista, nós temos a teologia das N, né? Vertentes aí do cristianismo, né? Nós temos os luteranos, né? Também, que já tem uma forma de entendimento, os luteranos, uma forma de entendimento diferente com relação e tudo isso já mesmo dentro do próprio cristianismo, né? Mas o fato é que Deus, ele nos dá uma garantia, né? Toda a garantia, como que nós devemos conduzir a nossa fé, né? Então, Deus, ele teve esse cuidado de colocar na nossa vida, né, uma certeza muito grande daquilo que nós cremos, né? Porque nós não podemos ter dúvida com relação à nossa crença, né? Porque o Satanás mais tem trabalhado de alguma forma, colocar uma pequena sementinha de dúvida no coração ali do cristão. Porque Jesus disse, com ele é sim, sim, não, não. Né? Ou você crê ou você não crê. Né? Não existe o meio termo. Então, você não pode ter dúvida naquilo que você crê, né? Dentro do arcabouço, né, de conhecimento da palavra de Deus, dentro daquilo que você crê, não pode existir dúvida, né? Então, meus irmãos, eu quero falar sobre isso, sobre esta garantia que Deus dá e coloca na sua vida, para que você tenha toda a convicção, né, que você está no caminho certo, né? Então, o que é muito questionado também é a diferença, né, que tem do Velho Testamento com o Novo Testamento, né? Isso daí é algo muito questionado, né? Quando você vai assistir algum debate dentro daqueles que creem em Deus com aqueles que não creem em Deus, os maiores argumentos, os argumentos deles não são argumentos, eles gostam de usar muita ciência, né? Para querer trazer para querer explicar a incredulidade, né, que existente, né? Tamanha incredulidade que eles têm a ponto de não acreditar em Deus. Então, mas só que os argumentos deles são todos teológicos, né? O argumento que Deus é mau, né? Como que pode se um Deus santo, né, igual fala a Bíblia, um Deus de amor, conforme fala no Novo Testamento, como ele pode agir de uma maneira tão má, né? Eles colocam assim mesmo, né? De uma maneira tão terrível lá no Velho Testamento, a ponto de dizimar lá os países, né? Matando inclusive crianças, né? Saqueando lá as cidades, né? Tudo em nome de Deus, né?
Tanto é que a terra prometida, né, pelos hebreus, elas foram tomadas a fio de espada, né? Eles tiveram que conseguir alcançar ali através de guerras, né? Então, é onde eles fazem muito esta comparação entre um Deus bom, um Deus de amor, né, com aquilo que acontecia lá no Velho Testamento, né? Os argumentos deles são os argumentos que eles consideram válidos, né, que às vezes até eu mesmo considero válidos, são os argumentos de cunho teológico desses dos ateus, né? Então, e nós também observamos isso, que existe realmente muita diferença entre a doutrina que nós observamos lá no Velho Testamento com o Novo Testamento, né? A forma que as mulheres eram tratadas no Velho Testamento, né? Que com relação aos direitos das mulheres não era igual aos direitos dos homens, né? Se um homem visse algo feio, algo feio na sua mulher, ele poderia dar uma carta de divórcio, né? Ele simplesmente justificaria dizendo que, olha, eu não gostei, eu estou vendo algo feio na minha mulher, eu quero me divorciar, né? Até mesmo quando Maria Madalena foi pego no ato do adultério, pegaram ela para apedrejá-la, mas o homem não, o homem nem falou nada sobre ele não estava ali para também ser apedrejado, assim como o testemunho, né, no livro lá de Deuteronômio, fala, me parece que está em Deuteronômio 19, fala com relação vamos ler lá em Deuteronômio 19, quando trata com relação à testemunha, né, que a mulher, Deuteronômio 19. Que fala acerca de testemunha, não? Né? Está Deuteronômio 19, 17, que diz assim, ó, no 16, quando se levantar testemunho falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão. Não, aqui eu quero dizer o seguinte, com relação à testemunha, aqui, vamos ler no 14, Deuteronômio 19, 14. Não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra, que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu pela boca, é aqui que eu quero chegar, pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o fato. Né? Então, era de duas ou uma testemunha, mas só que a testemunha da mulher não era válido, né? A testemunha de mulher não era válido, a testemunha de escravos também eles não consideravam, e de criança, né? Então,
eles diminuíam, no Velho Testamento diminuía muito a mulher. Eu estava lendo aqui no livro do Flávio Josefo, porque Flávio Josefo, eu tenho esse livro aqui, que é a História Completa dos Judeus. Quem que foi Flávio Josefo? Flávio Josefo é um historiador judeu, né, que ele foi... os romanos, né, pediu para ele escrever sobre, contar a história dos judeus. Então, ele fez esta obra, e até foi muito questionado. Flávio Josefo, ele era considerado até um traidor pelo fato que os judeus, né, estavam sob o domínio dos romanos, e os romanos eles separavam alguns personagens, algumas pessoas de influência, né, alguns intelectuais, para estar ali trabalhando junto, né, na administração dos romanos. E Flávio Josefo é um desses, que foi escolhido pela sua intelectualidade para contar a história dos judeus. Então, eu achei muito interessante a explicação que ele dá com relação aos testemunhas, né, que eram levantadas ali no julgamento dos judeus, né? Eu até vou ler aqui, que eu achei muito interessante, que está aqui está no livro 4º, ele diz o seguinte, olha só: não se prestará fé a uma única testemunha. Não se prestará fé a uma única testemunha, devendo ser 3 ou 2, pelo menos, e pessoas sem culpa. Aí ele fala: as mulheres não serão recebidas como testemunhas por causa da fragilidade de seu sexo e porque falam muito atrevidamente. Né? Os escravos não poderão também ser testemunhas, porque a baixeza de sua condição lhes abate o ânimo, e o temor ou o interesse os pode levar a depor contra a verdade. Né? Então, era a forma que os judeus ali tratavam, né, as suas mulheres, e os romanos também. O testemunho da mulher para um romano era um testemunho de menor importância. Né? Se uma pessoa levasse um homem para ser testemunha dele, né, e à parte levasse uma mulher, aqui ele já estava ganhando ponto, porque a testemunha dele é um homem. Então, assim era tratado as mulheres antes de Jesus Cristo, né, irmãos? E com relação também, outra diferença muito grande que a gente nota no Velho Testamento é com relação às bênçãos. As bênçãos, né, aquilo que era considerado bênção no Velho Testamento, era de cunho material, né? Inclusive, lá quem não conhece o livro de Deuteronômio 28, né, que fala das bênçãos e das maldições, e quando fala das bênçãos, você nota que está tudo ligado às questões humanas, questões naturais, né? E já no Novo Testamento, eu acho que é importante. Vamos ler essa passagem, no Deuteronômio 28, capítulo 1. No capítulo 28, versículo 1. Nós já estamos aí em Deuteronômio, né? Que diz assim, veja bem, então, eu quero passar aqui para os irmãos perceberem que muitas das vezes as pessoas elas criticam, né, colocam isso em discussão, essa diferença que existe entre o Novo e o Velho Testamento, né? Então nós não podemos tirar a razão, né? E olha só o que fala em Deuteronômio 28, 1, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardares todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas,
e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção que esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto de teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Aí depois, continuando aí, vem as maldições, né? Então, meus irmãos, então, a prosperidade material, a saúde, né? Era tudo sinal de bênção, era a pessoa que estava sendo abençoada por Deus. Assim era no Velho Testamento. E a pessoa enferma, o pobre, né? Que aquilo ali seria o quê? Um exemplo de maldição, que lá no Velho Testamento era assim. Se a pessoa ela não progredisse porque estava faltando, né? A obediência, e elas eram contadas entre os amaldiçoados, né? Então, quando a gente contrapõe esta passagem lá, o que está em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, agora aqui já no Novo Testamento, nós podemos ler Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ó: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Né? Então, olha só, aqui na carta, né, aos Efésios, né, no caso aqui, o apóstolo Paulo, em um pequeno versículo, ele resumiu as bênçãos, né, as bênçãos de Deus. No caso aqui, ele fala, ó, bendito Deus e Pai, né? As bênçãos de Deus Pai. Então, aqui, com um único versículo, Paulo não descreveu aqui muita coisa, ele não escreveu um capítulo inteiro, né? Em apenas um versículo, ele deixou aqui muito claro, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Né, irmãos? Então, aí às vezes as pessoas começam a dar muito crédito ao Velho Testamento, mas isso seria uma garantia, você ter, né, os mandamentos ali do Velho Testamento como exemplo para a sua vida, isso daí seria uma garantia que Deus te dá, né? Você seguindo ali as leis. Você que é cristão não pensa assim, mas os judeus até hoje, né, eles acreditam, né? A garantia que eles têm é o que está escrito ali
no Velho Testamento, né, no livro desse que é o Talmud, né, no Talmud, onde tem a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e tem também o livro dos profetas, que seria o nosso Velho Testamento, né? Então, essa é a garantia que eles têm. Mas qual que é a real garantia, né, que Deus te dá? Né? Que você pode ter a certeza de que você está no caminho certo, no caminho de Deus. Né? Então, meus irmãos, isso daí nós podemos falar também com relação à justiça, como que acontecia no Velho Testamento, né? Quando nós colocamos aí em comparação a lei com a graça, né? Como que na vinda de Jesus Cristo as coisas mudaram, né? Com relação à justiça mesmo, a justiça lá do Velho Testamento, eu já trouxe uma pregação sobre isso, né? Que é a lei de Talião, né? Que é o olho por olho e dente por dente. E Jesus Cristo veio no Sermão da Montanha e falou, visto que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, né? Se bater numa face, ofereça-lhe a outra, né? Amai vossos inimigos, isso para que possais ser filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque ele é bom até para com os ingratos e maus, né? E aqui, quando nós lemos aqui há pouco, no Deuteronômio 28, falando que o sol estaria sobre aqueles que fossem fiéis, obedecessem os mandamentos, e Jesus Cristo, lá no Sermão da Montanha, o que ele falou? Ele falou que Deus ele faz com que o sol esteja sobre bons e maus, justos e injustos, né, irmãos? Então, nós notamos esta comparação, né, que nós podemos fazer, e eu não esqueço, né, num debate que estava tendo entre ateus e aqueles que acreditam em Deus, né, dentro de um canal do YouTube de Irmãos em Cristo, né? Inclusive o nome do canal é Defesa da Fé, onde ele abre espaço, né, para diferentes pensadores, né, diferentes doutrinas, e coloca aquilo em discussão. Tinha um lá que era ateu, inclusive, parece que estava até se convencendo, né, algumas descobertas científicas que levam, né, a entender que realmente existe um ser inteligente, né, para que fosse possível a existência de um ajuste fino no universo, né, as evidências de ter um design inteligente que no código genético que nós temos no nosso DNA, né, já que nós entendemos que código não é algo que surge ao acaso, um código ele só pode vir de uma mente, né, uma mente inteligente, né, conforme o código existente no DNA. Quer dizer, ele começou a se convencer, mas aí ele falou assim, gente, eu estou aqui com toda a sinceridade do meu coração, o ateu, ele falou, mas só que é o seguinte, aí ele começou a citar as questões do Velho Testamento, né? E ele falou assim, olha, se realmente Deus... Aí fizeram a pergunta para ele, mas tudo bem, mas e se for comprovado que Deus, né, você entender aí, né, que Deus existe, né, o Deus bíblico? Ele falou assim, eu ainda assim eu não serviria, porque o que ele fez, eu não queria conviver com ele eternamente. Essa foi a resposta que ele deu, porque ele tomou como base o Velho Testamento e ele se diz moralmente superior. Ele se sentiu moralmente superior ao Deus que foi apresentado no Velho Testamento. Então, meus irmãos, a garantia, né, que Deus nos deu, né, a garantia que Deus nos dá para você entender e ter a certeza de que você está em Deus, né? No verdadeiro Deus. Vamos ler, lá em Hebreus 7, 22, nos fala, né? Nos deixa muito, muito claro com relação à garantia que Deus nos dá naquilo que nós podemos apostar, vamos dizer assim, né? Vamos apostar todas as nossas fichas, né?
É claro que nós não, nós não, nós não mexemos com isso, né, irmãos? Com o jogo, mas isso aí é um jargão utilizado, né? Você pode colocar toda a confiança, né, nisso que nós vamos ler aqui. Hebreus, capítulo 7, versículo 22, né? Deixa eu ler aqui pela minha Bíblia. Diz assim, ó, Hebreus 7, é, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Né? Então, irmãos, vamos ler no Hebreus no 7, vamos ler do 18 em diante, para a gente, né, perceber no contexto, porque o 22 fala que Jesus ele foi fiador de uma aliança, uma nova aliança. Né? Então, Deus colocou toda a garantia, né, de um Novo Testamento em Jesus Cristo, que diz assim, ó, no 18, ó, porque o precedente mandamento foi abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte tem introduzido uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Né? Então, Jesus Cristo, ele é o fiador do Novo Testamento. Né, irmãos? Então, a garantia que Deus nos dá para que você esteja no caminho certo, esta garantia se chama Jesus, né? Jesus Cristo. Tá? Ou seja, eu gosto muito de falar assim, nós nunca podemos deixar do certo para o duvidoso. Então, nós devemos nos atentar, né, na doutrina de Cristo, nos ensinamentos de Cristo. Nada nas Escrituras tem validade a não ser a luz dos ensinamentos de Jesus Cristo que estão contidos no Novo Testamento. No Novo Testamento, né, irmãos? Então, o Velho Testamento só pode ser usado dentro do contexto do Novo. Se no Velho Testamento fala que nós servimos um Deus, o Deus do ouro e da prata, né? E Jesus Cristo, ele fala que o nosso ouro e a nossa prata está nos lugares celestiais. Então, nós temos de estar, né? A nossa garantia está naquilo que Jesus Cristo nos disse e nos ensinou, que está ali contida essas garantias no Novo Testamento, né? Então, Jesus, quando ele, pouco antes de subir aos céus, né, ele disse o seguinte, ó, sejam o quê? Sejam minhas testemunhas, né? Ou seja, essa foi a palavra final que ele disse aos seus discípulos: olha, vocês vão testemunhar de mim, né? Vocês vão testemunhar de mim, porque ele é a garantia absoluta de que você pertence a Deus, que você serve a Deus, que você ouve e guarda as palavras de Deus, do verdadeiro Deus. Né? Interessante que no Novo Testamento fala de um verdadeiro Deus e fala também de um falso Deus. No Novo Testamento fala de um falso Deus, né? Que fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? E fala de um verdadeiro Deus,
Quando falo de um verdadeiro é porque pode ter falso. O que quer dizer falso, irmão? Falso é aquele que se passa por Deus, né? Que tem um poder de enganar, tem um poder de cegar, né? Mas não é o Deus verdadeiro. O que nos garante Deus verdadeiro, a garantia que nós temos é Jesus Cristo, que fala, eu acho que é importante de nós lermos, vamos lá em 1 João, que fala sobre este verdadeiro. 1 João, no capítulo 5, no versículo 20, que diz assim, irmãos, olha só, 1 João 5, 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele continua dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então, meus irmãos, a garantia que nós temos é Jesus Cristo. E não vamos deixar do certo duvidoso, irmãos. O certo, né? O que é o certo? O certo está lá em Atos 4:12, né? Que fala que nenhum nome é dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Está aí, ó. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não vamos deixar do certo para o duvidoso, né, irmãos? Se a gente fala de outros nomes, sabe, irmãos? É duvidoso, no mínimo duvidoso. É incerto, né? Se você quer colocar dentro da equação, eu vou dar um exemplo para vocês. Se você quer colocar dentro da equação o nome de Jeová, que é um nome próprio, não é um adjetivo, não é, né? É um nome próprio. Se você quer colocar dentro dessa equação, já é, no mínimo, duvidoso, né? Porque a palavra de Deus fala que o nome dado é o nome entre os homens pela qual devamos ser salvos, é o nome de Jesus. Está podendo ver também lá em Filipenses. Vamos lá em Filipenses. Filipenses, né? Maravilha, né, irmãos? Filipenses, que diz aqui, ó. Olha só. Filipenses no capítulo 2. Olha só. No 2:5, diz assim, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se-lhe semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? Para a glória de Deus Pai. Né? Deus Pai. Está aí, ó, adjetivo, irmãos. Pai. Deus. Né? Deus que tem aqui, que é tratado como um pai. Tá certo? Então, meus irmãos, e não tem outro nome. O nome é o primeiro nome que Deus tem. Deus tem um primeiro nome, e esse nome é Jesus. Né? Então, irmãos, não, torno a dizer, não vamos deixar do certo para o incerto, do certo para o duvidoso. Né? Não vamos deixar que possa gerar alguma dúvida no nosso coração, né? Então, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: sejam, pois, meus imitadores, né? Ou seja, nós temos
apenas uma garantia, que é Jesus Cristo. Nós temos apenas um referencial, apenas um padrão, que é Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo, né? Então, não existe outro nome, não existe outra pedra sendo colocada como base, como alicerce, a não ser Jesus Cristo, né? Está lá em Coríntios. Então, meus irmãos, Jesus, ele, lá no Velho Testamento, né? Jesus, ele se cumpriu as profecias, né? Lá fala, né, que viria, sim, o Messias, né? Que Jesus Cristo veio, mas apenas Jesus Cristo, este sim, pôde revelar, né, Deus para a humanidade, né? Então, ele é a garantia. Se você quer ter a certeza de que você adora o verdadeiro Deus, né, você depositar toda a tua confiança nos ensinamentos de Jesus Cristo, que estão contidos no Novo Testamento, né? Estão contidos no Novo Testamento, através, conforme ele disse, né, dos teus apóstolos, que, conforme o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né, irmãos? Então, e Jesus, Senhor Jesus, ele deixou muito claro, né, que ele é o nosso referencial, o nosso padrão, é o nosso fiador do Novo Testamento. Então, somente através dele. Todas as promessas de Deus encontram a sua confirmação e cumprimento em Jesus. Jesus é a confirmação divina e plena de todas as promessas divinas. Irmãos, glórias ao Senhor Jesus. Então, essa é a mensagem, né, que eu estou trazendo para vocês. Então, não deixe do certo para o duvidoso, irmãos, né? Não vamos estar aí, sermos dominados por questões teológicas, de doutores em teologia, né? Que tem aquele ali, tudo formato, tudo da doutrina, sabe? Querendo fazer uma ligação ali, né, da doutrina do Velho com a doutrina do Novo Testamento, que nós sabemos que traz confusão, né? Que faz com que a gente venha, a teologia faz com que as pessoas forçam a barra, né, em explicações que não convencem ninguém, né? Não convence ninguém. Se você for olhar as grandes questões, né, que relaciona a bondade do Deus do Novo Testamento com as maldades do Deus no Velho Testamento, né? Todas as explicações você nota que são vagas, são forçações de barra, tá? E que você não consegue convencer ninguém, né? Então, agora, com relação a essa garantia que nós temos, né? Que é Jesus Cristo, né, que é a garantia que Deus te dá para que você tenha certeza de que você está no caminho, né? E então, irmãos, e essa garantia, ela é confirmada na sua vida, no seu coração, né? É através do Espírito Santo, irmãos. Que esse é o versículo que eu quero ler aqui para vocês, porque os ensinamentos de Jesus Cristo, para aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, é jugo, é algo pesado. É muito comum você ouvir, né,
das pessoas, que é muito difícil, né? É muito difícil você seguir os mandamentos, né? Olha, às vezes eu falo, eu sou cristão, mas é muito difícil, sabe, irmãos? E não é o que fala a palavra, porque falta-lhe o quê? Um batismo com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo faz com que você tenha nojo do pecado, né? Faz com que você fuja do pecado. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo faz com que você seja uma pessoa espiritual, não carnal, não vendida, né, rendida pelo poder da carne, mas uma pessoa que tem a carne morta e dominada pelo Espírito, sabe, irmãos? Então, o que fala em Efésios, no capítulo 1, no versículo... Vamos ler no 12. Efésios 1, 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor e a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Né, irmãos? Por isso, ouvindo, eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então, irmãos, aí é aquilo. Você crê, Jesus, ele vai derramar o Espírito Santo na sua vida, que é a garantia que vai fortalecer e te dar toda a convicção da tua fé em Jesus Cristo. Amém? Então, para encerrar, ainda quero ler um último versículo. Mateus 11. Mateus 11, 27. Né? Diz assim, ó. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser conhecer. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, servir a Jesus é leve, é suave, né, irmãos? Então, glórias ao Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe você, abençoe sua vida. E vamos a uma breve oração. Senhor Jesus, eu louvo o teu nome, agradeço por essa mensagem, esse alimento que vem alimentar e vem saciar a nossa alma, o nosso espírito. Eu peço, ó Pai, que o teu poder esteja na vida de cada um, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, ouvindo essa palavra. Eu peço, Senhor, que essa semente possa estar ali no coração e que eles tenham a sabedoria de ter o Senhor como um padrão de suas vidas. Ter o Senhor como a garantia que nós temos, a garantia que o Pai nos dá para que nós possamos permanecer e estarmos caminhando com firmeza
nos teus caminhos. Eu peço, Pai, aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo, não foram batizados com o Espírito Santo, eu peço, Pai, que o Senhor possa derramar sobre eles, Pai, derramar sobre eles as virtudes do Espírito Santo e que eles, Pai, no momento oportuno, eles possam ser batizados com o teu Santo Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém, amém e amém.